Fala galera, beleza? Estamos aí na área de novo com mais um vídeo. Eu peço desculpas aí que eu fiquei acho que 10 dias desde o meu último vídeo que eu fiz, né? Mas assim, sendo bem sincero com vocês, eu não ando muito legal não, cara. As coisas minhas aí. E quando eu tô assim, eu prefiro não fazer vídeo, né? Mas mesmo estando meio coisa com a vida, eu decidi fazer esse vídeo aqui e tal. Até por respeito à galera que, vem se inscrevendo aí mesmo eu estando meio parado, e você recebe alguns incentivos e tal para continuar fazendo coisas aqui. Não é justo você deixar de comentar as coisas, ainda mais com o calor dos acontecimentos. Então hoje eu vou tentar dar um gás aqui, fazer uns 3 vídeos e colocar no ar aí. Mas enfim, isso que eu vou falar hoje é interessante justamente eu estar falando agora, porque já é depois que foi realizado lá pelo Tribunal Constitucional da Bolívia a aprovação de que o Evo Morales possa concorrer a mais um mandato, né, em 2019. E a partir daí, não bastassem as opiniões assim de outros países, né, tentando interferir na política boliviana. É até interessante um artigo que eu cheguei a ver na Sputnik, né, que compara o Evo Morales com a Angela Merkel, né? Angela Merkel que se reelegeu agora para o seu 4º mandato como primeiro-ministra da Alemanha, né? E aí o Evo Morales seria um déspota, né, por tentar aí o seu exato 4º mandato também, né? Mas o que nos interessa aqui, indo além assim de questões jurídicas e tal, é como a direita, porque a gente está vendo que a América do Sul como um todo, ela vem tendo uma transformação política à direita, né? Seja por manipulações de modo a fazer com que seja possível que candidatos de direita ganhem nas urnas, como acontece agora no Chile e aconteceu na Argentina com Macri, né? Ou através de medidas abertamente golpistas, como no Brasil, como tentam fazer a todo custo na Venezuela, e a gente vai ver com o tempo como isso vai ser direcionado na Bolívia, né? O Evo Morales, a gente já... Aliás, eu não falei muito sobre Bolívia aqui, embora seja um dos meus países prediletos, mas o Evo Morales ele é um conciliador, né? É até curioso, porque eu vejo muita esquerda brasileira, alguns setores evidentemente batendo muito no Maduro, no finado Chávez, né, que também eram, né, no caso que o Chávez morreu, conciliadores. Mas o Evo está mais à direita do que o bolivarianismo venezuelano, né? Isso cabe ser mencionado aqui. Determinadas posturas que a Venezuela adotou, dificilmente você veria Evo Morales adotá-las, né? E ao contrário, muitas das demandas que foram atendidas pelo governo boliviano foram através de pressão do movimento operário, né? E alguns setores que compõem ali o MAS, né, que é o partido dele. Mas enfim, a gente vai tentar lá para o final falar um pouquinho mais sobre a política de Evo Morales, as limitações, né, da sua política ante a essa pressão não só internacional, mas dentro da própria Bolívia, impulsionado pela sua burguesia reacionária. Mas por hora a gente vai falar um pouquinho sobre as reações após a aprovação do Tribunal Constitucional e os meios que dá para se ver que vão ser utilizados para tentar desidratar o Evo Morales e colocar em seu lugar alguém de direita mais reacionário que realize, né, o que o imperialismo necessita, que é de um entreguismo total das riquezas do país, assim como nós estamos vendo aqui no Brasil, né, que é o caso mais grotesco. Assim, eu selecionei algumas notícias aqui, e a primeira delas foi de umas manifestações que ocorreram, porque quando você quer
avacalhar, promover um golpe, seja um golpe mais light ou um golpe descarado, com militares invadindo o palácio, coisa do tipo, a primeira coisa que você procura fazer é tentar criar um respaldo popular a isso, né? Se a gente for relembrar o cronograma, a cronologia do golpe aqui no Brasil, a gente vai ter que pegar 2013, embora 2013 começou, a gente já falou sobre isso, como manifestações contra a questão do aumento do passe, perdão, do aumento da passagem, né, do movimento passe livre, depois virou uma reação contra a violência policial, e aí houve transformações para que isso virasse algo contra o governo federal. Aqui na Bolívia já estão fazendo algo do tipo aqui. Vocês podem ver, eu selecionei essa notícia aqui, ela é de ontem, 15 de dezembro, onde manifestantes aqui de 3 capitais da Bolívia, La Paz, Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba, eles foram às ruas para protestar. Já tiveram protestos anteriores contra a decisão do Tribunal Constitucional que permite a Evo Morales se recandidatar. Então eu peguei aqui, ó, eles criaram um movimento chamado Cunha Mibarete. Veja bem, Cunha Mibarete. Eles vão cada vez mais procurar impulsionar esse tipo de coisa, que é um grupo de mulheres, um grupo de feministas da Bolívia, que são a favor da democracia. O mote é esse. Cunha Mibarete. Tá vendo aqui? Olha lá, esse La Razón é um jornal que é mais abertamente contra o Evo Morales e é de Santa Cruz de la Sierra. E é interessante quando a gente for falar da mídia, né? Como vocês podem ver aqui, tá vendo? Ó? E aqui, e mais para frente vocês vão ver impulsionar movimentos assim de... Embora nos indígenas é mais complicado você conseguir esse tipo de coisa, mas a direita ela vai procurar criar esse tipo de forjar esse apoio popular, né, para tentar derrubar o Evo. É que eu acabei fazendo meio confusão aqui. Olha só, vocês podem ver que até a Igreja Católica se metendo aqui na política da Bolívia, né? O senhor aqui, o arcebispo, né, da Bolívia, ele deu uma declaração junto com outro membro lá da Igreja Católica, como é que posso dizer, repudiando, né, a decisão do Tribunal Constitucional Plurinacional. E aí você vai ver todos esses mecanismos, ONGs, é outro instrumento muito utilizado pelo imperialismo, né, você criar ONGs, você criar movimentos de jovens, né? É um script que é utilizado aí não só na Bolívia, mas vai ser impulsionado agora, pois eles não conseguem ganhar nas urnas, né? O Evo Morales ele se reelegeu em 2015 com 60% dos votos. Isso com toda a pressão do cartel da imprensa boliviana, com todos os meios que foram criados ali para tentar impulsionar uma candidatura da Unidade Democrática, e eles não conseguiram. Então, a tendência agora é eles irem para o enfrentamento total, né? Eu não selecionei apenas aqui do La Razón, eu peguei de outros aqui também, ó. Esse é o diário aqui, que se eu não me engano é um jornal de La Paz. Você vê aqui o tom dos noticiários, tá vendo? Ó? Eles vão contra aqui, eles botam na primeira página, até para você ver o nível da coisa contra o governo, que eles colocam aqui na primeira página aqui do portal deles, de que o Chile minimizou o encontro do Morales com o Papa, né? Porque você sabe, mas o Chile e a Bolívia eles têm uma disputa que está sendo até levada ao Tribunal Internacional, Direito Internacional, a respeito da saída para o mar, né? Que a Bolívia perdeu após a guerra e tudo mais. É uma reivindicação histórica e justa da Bolívia, né? E eles colocam aqui na primeira página, quer dizer, algo que favorece até a própria burguesia boliviana, né? Você ter uma saída soberana para o mar, você não precisa ficar, por exemplo, dependendo de um outro país, é muito melhor, né? Aqui tá vendo? Aí teve lá, se reuniu agora em Cochabamba, apoiadores do MAS, né?
E aí eles já colocam aqui que são funcionários públicos que compraram passagem, ou seja, que é o governo que está ali mandando seus funcionários para fazer número, né? Dando a entender que não teria um apoio popular. Tá vendo? Só se vê aqui pelas reportagens. E tem mais aqui, eu selecionei um outro, esse El Diário aqui. Peraí, foi o El Diário. Eu tinha pegado um outro aqui. Aqui eu uso esse site aqui, Prensa Mundo, quando eu quero ler notícias de outros países, mas acho que foi o LDB, que é de Santa Cruz, quer ver? Aqui. Vocês vão ver, ó. Médicos, que teve um lance envolvendo o aborto, né, que deu uma polêmica muito forte com a aprovação do novo Código Penal boliviano. E o Grêmio perdeu. E você tem aqui os meios que vão ser utilizados para impulsionar realmente uma pressão contra o Evo Morales. E ela vai se agravar até 2019. Então, aqui a gente fecha dois elementos aqui principais, né? Você criar uma suposta rejeição do povo a um novo mandato de Evo Morales, né? Lembrando que teve um referendo que o Evo perdeu a respeito da reeleição, mas a gente tem que relembrar o contexto daquilo ali, que foi em cima de muita pressão midiática, muita pressão mesmo, para que não fosse aprovado. E a gente sabe que isso às vezes interfere, né? Mas você pode perguntar aí pro povo boliviano se eles querem a direita de volta. Um pessoal que privatizou até a água da Bolívia, né? Que aquilo ali deu uma merda do cacete, a guerra da água lá na Bolívia, que até os Estados Unidos falaram, eu não tenho nada com isso não, cara, não vou me meter nisso não, né? Que o povo ficou revoltado. E eles não conseguem de jeito nenhum. Então, o que eles estão fazendo agora? Essa que eu achei interessante aqui, que eu peguei uma matéria, deixa eu ver se eu acho aqui, do próprio El Diário. Tem um outro partido de direita, menos votado que o AOD, que chama-se Movimento Democrata Social. E na esteira desse impulso aí às supostas manifestações populares contra o governo, eles procuram se apresentar aqui com 11 propostas. E eu dei uma lida nas 11 propostas, eles procuram fazer algo meio Marina Silva, né? Eles querem uma liberalização maior da economia, falam em maior autonomia dos departamentos, né? Uma federalização mais ampla, vamos dizer assim, porque inclusive esse foi um dos motes utilizados pelos Estados Unidos para tentar destabilizar a Bolívia em 2008, não sei se vocês lembram disso. Eu até selecionei aqui que o Evo Morales, ele botou esse cara aqui para correr, esse tal de Philip Goldberg, porque ficou provado que os Estados Unidos eles estavam agindo dentro da Bolívia para avacalhar o país e criar até mesmo um separatismo do leste. Porque assim, a gente tem que lembrar que Santa Cruz de la Sierra é tipo São Paulo, é a cidade mais rica do país, né? E é justamente onde se impulsiona ali as maiores oposições ao Evo Morales. Então, procurou-se ali, que era na época da discussão da nova Constituição Boliviana e tudo mais, desestabilizar o país, criar um cenário até mesmo que radicalizasse as coisas para uma guerra civil. E o Evo ali, ele deu um jeito, conseguiu contornar as coisas. Não, é um estado plurinacional, indígena, mas também aqui vai ter uma coisa aqui e tal. Mas ainda assim, você vê que tem muitas pinimbas entre o governo federal e o departamento de Santa Cruz, que é o mais rico do país, né? Porque aqui perto da gente, Santa Cruz é quase que não é tão perto aqui do Brasil não, mas é mais próximo aqui do Mato Grosso do Sul, né? Que faz a fronteira e tal. E é o pedaço mais rico ali do país. Então, isso foi realizado. E por fim, para o vídeo não ficar longo, eu estou tentando não deixar ele chegar a 20 minutos, eu estou preocupado com isso, que eu não tenho nenhum tipo de cronômetro aqui. A pressão internacional também vai ser utilizada.
É que eu não consigo pegar o editorial que o El País fez, foi na semana, eu li isso aí, era em espanhol, era o editorial assim do próprio El País veiculado na Espanha, porque era até um vídeo à parte que eu queria ter feito, que a Espanha, ela saiu um documento do governo espanhol e tal, de quais eram os planos da Espanha para os próximos anos, né? O plano espanhol no ponto de vista internacional. E eles definiram algumas áreas que são de interesse maior da Espanha. E dentre elas estava o norte da África, o oeste africano, especialmente aquela região ali de Mali, Costa do Marfim, onde eles precisam fazer valer os seus interesses no petróleo, e América do Sul também. Eram as áreas prioritárias ali do imperialismo espanhol, né? Embora não tenha mais aquela pompa da era das navegações, onde eles detinham, né, inúmeras colônias aqui na América do Sul e em outras partes do mundo também, né? Até hoje eles têm ali enclaves ali no Marrocos, Ceuta e Melilla, né? Mas a Espanha, ela busca, né, fazer valer os seus interesses em outros países também, e definiu a América do Sul como uma das suas áreas preferenciais. E aí é curioso, você vê o El País, eu não peguei o editorial, mas eu peguei uma notícia que é de 2 dias atrás, que as trampas autoritárias de Evo Morales, tá vendo aqui? Em sua última raça, a recorrida ao aparato judicial, barra seu controle, tá vendo? Quer dizer, eles estão tentando criar uma opinião internacional de que o Evo Morales seria um ditador, sendo que foi uma decisão proferida pelo Tribunal Boliviano. Lembrando que o judiciário boliviano ele é eleito pelo povo, ao contrário do Brasil, que você tem um Moro, tem um Bretas, tem um Gilmar Mendes da vida, uns caras que não serão eleitos nem para síndico de prédio, vamos falar a verdade aqui. E na Bolívia, o povo boliviano elege os seus representantes, né? E detalhe, eles buscam criar a imagem de que o Evo seria um ditador. Vocês podem ver aqui. Tá vendo? Então, isso vai ser utilizado principalmente a OEA como um instrumento. Inclusive, eu estava vendo que a direita boliviana, eu não sei se já fez ou ainda está estudando fazer, que era representar na OEA, cujo seu atual presidente, seu representante maior, né? Se não me engano, o nome dele é Quiroga, que é um uruguaio, que é um cara ultradireitista, né? Não à toa que a Venezuela, por exemplo, até caga e anda para esse negócio de OEA. E o Evo Morales fez reclamações formais à OEA a respeito disso, né? Embora ali seja mais né, como é que eu posso dizer? Marcar posição mesmo, porque a OEA é um instrumento norte-americano aqui supostamente democrático para, né, na época do golpe mesmo, eu lembro que aqui no Brasil que o PT ele fez essas representações aí para a OEA, não deu nada, né? Mas isso aí visa criar uma pressão internacional. Então é mais um elemento que nós podemos destacar aqui, né, que vem sendo muito discutido aí por outras pessoas que estão acompanhando a questão boliviana, né, que é você criar uma suposta pressão popular contra Evo Morales, mídia, pressão internacional e, por fim, a gente pode falar também, e, aliás, eu já falei, né, que é você criar um fato novo, que é esse MDS aí que eu destaquei. Então, por fim, a gente vai, para encerrar o vídeo mesmo, falar um pouco sobre o governo de Evo Morales, né, que saiu até uns relatórios aí dizendo que a Bolívia agora não é mais o país mais pobre da América do Sul, teve um crescimento e tal, mas as suas políticas elas apresentam muitas limitações, né? Por exemplo, embora o Evo Morales ele tenha esse simbolismo todo de ser o primeiro presidente indígena, a Constituição boliviana trouxe mais direitos
aos povos indígenas e tudo mais, tem um problema que a sua política atual de conciliação de classes, principalmente do seu modelo extrativista, embora você fale em proteção do meio ambiente, do bem viver, você procura fazer a riqueza boliviana em cima do extrativismo. E aí há um problema, porque é um modelo que tende a se esgotar com o tempo, né? Então, é em cima tanto dos minérios como de gás. E aí, você vê uma contradição muito interessante, que é o seguinte: embora o Evo ele tenha uma retórica, né, à esquerda, muito esquerdista, anti-imperialismo, eu destaco a última notícia aqui que eu peguei. Desculpe assim se eu estou falando meio sem nexo, porque primeiro que eu não estou muito legal e eu estou fazendo esse vídeo sem roteiro, tá? As coisas vêm na minha cabeça aqui, eu só selecionei as matérias e estou saindo falando. A Bolívia ela assinou acordos, por exemplo, com o Repsol, Shell, para exploração do gás. Tudo bem, a gente sabe que governos nacionalistas burgueses, como o do Evo Morales, eles são muito suscetíveis a pressões internacionais. E, evidentemente, que a nacionalização do gás boliviano foi um avanço significativo. Eu não estou discutindo isso aqui. Mas você vê que, apesar da retórica nacionalista do Evo, ele coloca a Bolívia numa posição de dependência internacional. Porque a exploração ela vai ser realizada, inclusive, alguns campos aqui, majoritariamente por empresas internacionais, a espanhola Repsol e a americana Shell. E pior, isso coloca a Bolívia numa posição de dependência de outros países, como o Brasil, por exemplo, né, que é um grande cliente do gás boliviano. Então, não procura-se impulsionar um desenvolvimento industrial da Bolívia. Então, é um problema muito sério que tem que ser discutido quando a gente fala do avanço para o povo boliviano, né? Tudo bem, a gente não pode assumir uma retórica que ultra-esquerdista de fora todos, né? Porque, evidentemente, inclusive esse é o mote do meu vídeo aqui, é porque eles querem tirar eu falo, a burguesia boliviana, que é associada ao capital internacional, eles querem tirar o Evo Morales para colocar algo muito danoso, muito pior, algo horrível, que a gente já viu o que era, o que foi, né? A direita boliviana no seu lugar. Mas para onde vai o Evo Morales? E é aquilo que eu já discuti até mesmo sobre a Venezuela. Não só eu, como outras pessoas também. Para onde vai Maduro? Tudo bem, nós temos que apoiar qualquer sanha do imperialismo visando se meter na política de um outro país e colocar um preposto direto seu no lugar de quem está no comando, de quem está no poder. Se você é um internacionalista, o seu dever é rechaçar isso aí. Mas para onde vai Evo Morales com essa política? Será que isso não indica que cada vez mais Evo Morales, embora tenha um discurso X, ele não vai fazer Y de liberalizar cada vez mais a economia, diante de uma pressão maior, principalmente internacional, de ceder mais riquezas da Bolívia? Então, esse é o ponto a se destacar. Acho que deu para falar um pouquinho sobre tudo, né, que envolve essa questão. Era um vídeo que eu deveria ter feito lá em novembro, tem quase um mês que já se passaram isso aí tudo, né? Mas é interessante a discussão, eu resolvi fazer o vídeo só agora. E eu vou falar sobre o Peru, fazer um vídeo em cima do outro, né? Que a questão do Peru é até mais complexa que a da Bolívia, né? Que já era um outro vídeo que eu deveria ter feito, porque o Kuczynski ele tá na bola 7 há tem um tempo, né? Ele vem sendo muito pressionado pela ala fujimorista dentro do Congresso e a situação está insustentável, ainda mais utilizando-se ali as acusações de corrupção contra o seu governo, da Odebrecht, né? Ou seja, a Lava Jato ela está sendo utilizada não apenas no Brasil, mas para promover transformações políticas em outro país como o Peru também, né? Então é isso.
Desculpem aí se o vídeo não ficou muito bom. Eu acho que não ficou muito bom. Ficou meio cagado, mas deu para falar um pouco, né? Deu para falar legal sobre o assunto. Mais questão da minha retórica mesmo que não tá boa, tô meio coisa assim. Mas deu para falar. O importante é isso. Valeu, um abraço aí. E obrigado aí para quem teve saco de ouvir tudo que eu falei aqui, né? Valeu, um abraço.